já viu filmes e jogos sobre guerras, provavelmente. Mas você sabe por que as guerras começam? Elas começam porque os recursos estão divididos de maneira desigual pelos territórios, pelos lugares. Também existem guerras devido a motivos de divergências políticas, religiosas e étnicas. E este é o assunto deste vídeo. O primeiro conceito que você precisa entender para entender como começam as guerras e os motivos dessas guerras é o conceito de território, um local onde algum tipo de ação ocorre. Existem vários tipos de territórios. Geralmente, os territórios são delimitados, ou seja, tem o seu limite marcado através de fronteiras. Existem fronteiras naturais, como mares, montanhas. Existem fronteiras artificiais, como a fronteira construída entre Estados Unidos através de um grande muro. Existem fronteiras invisíveis, são as fronteiras do dia a dia. Um exemplo muito interessante é a fronteira que existe entre uma torcida e o campo de futebol. Muitas vezes não existe grade e alambrado, a fronteira é invisível. Quando existe grade e alambrado, a fronteira é visível. Mas o interessante é que sempre que alguém ultrapassa uma fronteira sem a devida autorização, a pessoa sofre algum tipo de sanção. Ela pode ser presa, ela pode ser morta, ela pode ser multada. Existem várias maneiras de punir pessoas que ultrapassam fronteiras sem a devida autorização. Assim sendo, vamos falar de territórios. Existem territórios temporários. E um exemplo muito fácil de você entender isso é o território das feiras livres, geralmente restrito a uma rua. Você sabe aonde começa e aonde termina esse território. O seu professor, quando está dando aula, durante o tempo da aula dele, ele é responsável por gerir aquele território. Existem territórios políticos. Estados, municípios, países são exemplos de territórios. País é um tipo de território. O que comanda o país chama-se Estado, com E maiúsculo. O Estado é um grupo de mecanismos e organismos burocráticos usados para gerir o território. Dentre esses mecanismos, nós temos o sistema de saúde, o sistema de segurança, o sistema legal, entre outros. O conceito de nação é outro conceito importante para nós entendermos por que se dão os conflitos. Nação é tão somente um grande agrupamento populacional que tem as mesmas características culturais. É fácil você identificar, existem várias nações hoje em dia. Pode ser uma torcida de futebol, pode ser uma tribo, ou todos aqueles que partilham de uma mesma cultura e um mesmo idioma, como a nação brasileira. Às vezes, duas ou mais nações ocupam o mesmo território, e os conflitos se iniciam porque nem todas as nações têm os seus direitos respeitados pelos estados. Muitas vezes, as nações que são minorias étnicas são perseguidas pelas maiorias ou ignoradas em suas necessidades religiosas, políticas, entre outras questões. Existem também as nações sem Estado. Alguns exemplos são os tuaregues, que vivem de maneira nômade nas bordas do Saara, sendo perseguidos ao longo dos países. O povo basco na Espanha é um outro exemplo. O conflito território entre nações mais famoso e talvez um dos mais antigos no mundo atual é o conflito da Palestina. Judeus palestinos e palestinos muçulmanos disputam o controle da região. A região de contato entre dois países, onde há o trânsito legal de mercadorias e pessoas, é conhecida como alfândega. O turismo, nestes casos, é uma atividade que torna difícil a fiscalização, porque aumenta o número de pessoas circulando. As embaixadas
são outro tema importante de estudarmos. Nelas valem as leis dos seus países originais, mesmo fora do território do país. Exemplo, na Embaixada Brasileira em Washington, o que vigora são as leis brasileiras dentro do território da embaixada. Na Embaixada estadunidense no Rio de Janeiro, o que vigora são as leis estadunidenses. Caso alguém adentre esse território diplomático da embaixada, geralmente os invasores são devidamente presos ou executados de acordo com as normas daquela embaixada. Outra questão sobre territórios é a questão dos recursos. A região da Caxemira, localizada na Índia, é uma das questões mais espinhosas do mundo contemporâneo. Dizem que na região da Caxemira pode-se iniciar a Terceira Guerra Mundial. É uma região de maioria muçulmana, num país de religião hindu. A Caxemira e a Índia fazem fronteira com o país Paquistão, país de maioria muçulmana. A região da Caxemira é cercada por países nuclearizados: o Paquistão, a China e a própria Índia. A grande riqueza que existe lá é o carvão mineral e as terras férteis na base do Himalaia. O Japão, na ocasião da Segunda Guerra Mundial, chegou a ocupar a região da Manchúria, uma vez que o Japão é um país arquipélago, tem uma grande carência de recursos naturais, dentre eles o carvão e o minério de ferro. Daí invadirem a região da Manchúria, na China, no período da Segunda Guerra Mundial, os recursos. No Oriente Médio, encontramos um grupo de países ricos em petróleo. Muitas e muitas guerras e conflitos foram travados para controlar as principais reservas de petróleo do planeta. Com base nesses conhecimentos, espero que você tenha entendido que muitas guerras são provocadas por ultrapassarem fronteiras à procura de recursos ou por questões de divergências étnico-religiosas. É importante colocar também que provavelmente o nosso planeta nos últimos séculos jamais viveu um dia sequer sem guerra. Bom, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se você achou o vídeo útil, assine o canal, deixe o seu like, eu agradeço. Até a próxima!